A gente vai ver a lei penal em branco. O que é uma lei penal em branco? Tranquilidade, vê. É uma lei penal que necessita de um complemento para poder ser aplicada. Existe a lei de drogas, por exemplo, que a gente falou nela, né? Que diz lá que é crime portar droga, vender, ter em depósito, mas não diz o que é droga, né? Então é uma lei penal que necessita de um complemento. Alguém vai ter que dizer o que é drogas para poder o cara responder pelo crime de tráfico de drogas. Lá na lei de drogas não diz o que é droga. Aí a gente tem uma portaria do Ministério Público dizendo quais são as substâncias que são consideradas drogas ilícitas, né? Controlada. Vou falar da situação, entendeu? Aí a gente teria que analisar o caso, saber se seu pai, por exemplo, sabe ler, tem acesso à internet, todo um contexto, para saber se ele tinha potencial de saber que aquilo era crime. Não precisa nem ele saber que é crime, precisa apenas ele ter potencial de saber que ele já ia responder, entendeu? Mas essa planta é muito comum. A minha avó tinha um monte de planta também, inclusive tinha dessa daí. Eu não sei se a velha de vez em quando utilizava, era pequeno, mas ela tinha essa tal dessa liamba. E é o seguinte, se ela tá lá na portaria do Ministério da Saúde, então é tráfico, vender, tem depósito, plantar, etc. É tráfico. Mas se ela não tiver lá na portaria do Ministério da Saúde, então não tem como punir o cara. Porque essa lei penal de tráfico de drogas é uma lei penal em branco. É uma lei penal que só pode ser aplicada se tiver o complemento. Então tem que ter a portaria do Ministério da Saúde para poder aplicar a lei de drogas, entendeu? A lei penal em branco ela pode ser homogênea ou heterogênea. Que desgraça é isso? É só você fazer o que eu disse, interpretar a palavra e entender, ó. O que seria homossexual? Tô perguntando se vocês têm dúvida, pô. Tá desconfiado? Ó, homossexual, homem com homem, sim ou não? Então vejam, são coisas iguais. Heterossexual, homem com mulher, sim ou não? São coisas diferentes. Então vê, a lei penal em branco homogênea é uma lei que tem que ser complementada por outra lei. Lei mais lei, homogênea, certo? Estão entendendo? Já a lei penal em branco heterogênea é uma lei que está sendo complementada por outra coisa diferente da lei. Pergunto a vocês, a lei de tráfico de drogas é homogênea ou heterogênea? Hetero, porque é uma lei sendo complementada por uma portaria. São coisas diferentes. Agora, existe um crime, passa aí, por favor. Existe um crime que está lá, ó. Está lá no Código Penal, não lembro o artigo agora, mas é contrair casamento. Presta atenção no nome do crime, ó. É você contrair casamento sabendo que você tem um impedimento absoluto para casar. Desgraça é um impedimento absoluto. Não diz no Código Penal. Só diz assim, ó, se tu casar sabendo que tem um impedimento absoluto nesse casamento, tu vai cometer crime. Ei, não é bigamia. Bigamia é quando você casa e casa de novo. Você já é casado e casa. Certo? Só que é um impedimento absoluto. Você é casado. Você está impedido de casar de novo, sim ou não? Mas esse impedimento é absoluto ou tem como você resolver? Tem como resolver, é só se divorciar e casar de novo. Então o crime de bigamia é uma coisa. É você casar, depois casar de novo sem se divorciar. Já o crime de contrair casamento
com impedimento absoluto é diferente. O que seria impedimento relativo e impedimento absoluto? Lá no Código Penal não fala. O que vai falar isso é o Código Civil. Então é a lei penal sendo complementada pela lei civil. Lei com lei. Eu tenho homo ou hétero? Homogênea. Lei penal em branco, homogênea. Entenderam? É fácil, porra. Heterogênea, lei complementada por outra coisa. Exemplo, lei de drogas, complementada por uma portaria. Homogênea, lei penal, sendo complementada por outra lei. Pode ser a lei civil, pode ser a própria lei penal, pode ser qualquer lei. O que importa é uma lei complementando outra lei da homogênea, beleza? Passa, porra. Tranquilo, então veja. A gente está estudando lei penal no tempo. Então a gente viu o período de atividade da lei penal, não foi? A lei penal deve ser aplicada no seu período de atividade. Mas a gente viu a extra atividade. E dentro da extra, que é uma coisa a mais, a gente tem a retroatividade e a ultraatividade. Beleza. Agora a gente vai estudar o artigo 4º, que fala do tempo do crime. E a gente já pega um bigu para estudar o artigo 6º, que fala do lugar do crime. Aí quando a gente fala em lugar do crime, a gente já está falando no próximo tema. Aplicação da lei penal no espaço. Como um tem a ver com o outro, a gente vai estudar tempo do crime e lugar do crime ao mesmo tempo agora, beleza? Veja, existem duas teorias. Presta atenção. Existe a teoria da atividade e existe a teoria do resultado. A teoria da atividade é aquela que olha para o momento que o cara exerceu a atividade. A ação ou omissão. Isso é a teoria da atividade. A teoria do resultado é aquela teoria que olha para o momento em que ocorreu o resultado do crime. Vê que besteira. Então, vê, eu atirei em Fabrício hoje. E Fabrício morreu lá nos Estados Unidos. Ele foi socorrido, passou 30 dias em coma e morreu 30 dias depois. Então, preste atenção. Teoria da atividade. Vai querer saber quando foi que eu atirei. Atividade. Teoria do resultado. Vai querer saber quando ele morreu. Eu tenho a atividade do crime e eu tenho o resultado. Pode acontecer tudo no mesmo momento. Agora pode ser em momentos diferentes, sim ou não? O exemplo que eu dei está na cara que foi em momento diferente. Então, vê só. Atirei em Fabrício hoje aqui e eu tinha 17 anos de idade. Fabrício morreu lá nos Estados Unidos 30 dias depois, quando eu já tinha completado 18. A gente vai ter que saber qual é a teoria adotada para o tempo do crime e para o lugar do crime. A gente tem duas. Quais são? Atividade e resultado. São duas teorias. A teoria adotada para o tempo do crime é a teoria da atividade. Diz assim, lá no artigo 4º, diz, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Ou seja, outras palavras, o artigo 4º está dizendo o seguinte: o importante para o tempo do crime é o momento da atividade. Eu não quero saber quando foi o resultado. Eu só quero saber quando foi que ele atirou. Quando eu atirei, eu tinha quantos anos de idade? 17 anos. Quando ele morreu, eu tinha quantos? 18. Importa para o tempo do crime? Importa a data que ele morreu? Não. O importante é a ação ou omissão. Teoria da atividade.
Então eu vou responder pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou eu vou responder pelo Código Penal? Pelo ECA, porque o tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Não importa quando foi o resultado, foda-se. Eu só quero saber, Everton atirou quando? No dia 1, ele tinha 17 anos e atirou em Fabrício. Eu não quero saber o dia que ele morreu, entendeu? Isso é a teoria para o lugar do crime, artigo 4º do Código Penal. Agora, para o tempo do... para o lugar do crime, eu me enrolei. Essa é a do tempo do crime. Para o lugar do crime, o Brasil adotou a teoria ubíqua. Ou seja, mista. Teoria da ambiguidade. Considera-se lugar do crime, tanto o lugar, está lá no artigo 6º, tanto o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, bem como o lugar onde ocorreu o resultado. Então, eu vou perguntar a vocês, eu atirei em Fabrício aqui em Caruaru, sim ou não? Fabrício morreu nos Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos. Qual é o lugar do crime? Os dois. Professor, quem vai investigar isso? Não importa para vocês quem vai investigar. Professor, quem é que vai julgar esse crime? O Brasil ou os Estados Unidos? Foda-se, isso não está no edital de vocês. O que importa é você saber que o lugar do crime é os dois. Brasil e Estados Unidos. Para o lugar do crime, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade. Mista. Beleza? Então vamos lá, vaqueira. Atirei em Fabrício. Dia 1, ele morreu no dia 30. Atirei no Brasil, ele morreu nos Estados Unidos. Qual é o tempo do crime? Dia 1 ou dia 30? Dia 1, porque o Brasil adotou a teoria da atividade. E qual é o lugar do crime? Os dois. Brasil e Estados Unidos. Quem vai julgar, quem vai investigar, foda-se, você não precisa saber disso. Isso daí é competência. Competência não está no edital. Então, se tu for estudar aquela merda, tu vai errar essa merda na prova aqui. Uma besteira. Por isso que você não pode estudar além do necessário. O cara que estuda muito, ele toma no cu para fazer uma prova dessa que a gente vai enfrentar. Para fazer civil, para fazer PM, PRF. O cara que estuda para promotor de justiça, ele tende... Eu não estou dizendo que é ruim estudar muito, não. Só que ele tende a errar questões bestas. Porque ele estudou tanta coisa que ele vai olhar para a questão e não vai enxergar ela como sendo só aquilo. Ele vai imaginar a competência, vai imaginar não sei o que, as exceções da competência. Vai tomar no cu, resumindo, né? Mesma coisa é... Não tem redação para vocês, mas pronto, a redação de ontem da PRF. Quem não sabia porra nenhuma sobre trânsito, tem a tendência de tirar uma nota bem maior. Professor, que doidice da porra é essa? Porque ele não ia falar muita merda, negão. Falava lá sobre a lei seca, sobre os acidentes de trânsito terrestre. Ele ia focar só naquilo e falar só sobre aquilo. Porque ele não sabe falar mais nada. Ele ia falar só sobre aquilo, então a nota dele ia ser lá em cima. O cara que é professor de trânsito, por exemplo, meu amigo, ele tinha muita informação para colocar na redação e ele ia falar tanta merda que não ia conseguir atingir o objetivo que a banca queria. Então, às vezes não. Você tem que estudar exatamente para o nível da sua prova. Nem mais nem menos. Faça o que a gente está dizendo que vai dar certo e pronto, e acabou. Às vezes a prova vem um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais fácil. Mas quando diz assim, eita, a prova veio para fuder. Então foi ruim para todo mundo, negão. O ponto de corte vai ser lá embaixo. Vocês vão ver o ponto de corte da PRF. Lá embaixo. Muita gente vai tirar nota muito alta, porque é gente que estuda há 5, 6 anos, 4 anos. Mas só que vai entrar um monte de gente com a nota lá embaixo, vocês vão ver. Porque a prova foi difícil.
Então, vê, para a gente memorizar, a gente usa essa palavra luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Aí forma a palavra luta. L-U-T-A. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Várias questões aí que caem para vocês, que só pergunta qual é a teoria adotada para o tempo do crime. Tu vai dizer que é a da atividade. Qual é a teoria adotada para o lugar do crime? Tu vai dizer que é a teoria da ubiquidade. Então, pronto. Acabou. Matou a questão. Agora, uma questão mais pesadinha vai perguntar o que borbônica é a teoria da ubiquidade. Aí você vai dizer, é a teoria mista, que diz que o lugar do crime é tanto onde ocorreu a atividade, como onde ocorreu o resultado. Ubiquidade é justamente isso, mista, pegar as duas e adotar, entendeu? Tempo do crime, atividade. O que importa é o momento da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. É o que diz lá, artigo 4º, beleza? Questão, fuleiragem safada da banca CESP. Não tem a palavra luta? Todo mundo tem esse bizu. Vocês já viram esse bizu aí? Em todo lugar que você for, você vai ouvir. Mas vê, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. A questão perguntava o seguinte: na ordem dos artigos do Código Penal, o que vem primeiro? O lugar do crime ou o tempo do crime? Vê que questão do satanás. Aí o cara lembra logo da palavra luta, né? Lugar do crime, tempo do crime. Primeiro vem lugar do crime. Tá errado, ó. Primeiro vem o tempo do crime no artigo 4º, depois vem o lugar do crime no artigo 6º. Questão do inferno. Por quê, bicho? Não é qualquer um que ia responder isso, não. Mas basta você lembrar a ordem que a gente estuda na sala de aula. A gente está seguindo até então a ordem do Código Penal. Primeiro a gente viu princípios, que vem antes do Código, né? É aquela base. Depois a gente começou a estudar a aplicação da lei penal no tempo. E depois é que a gente vai estudar a aplicação da lei penal no espaço. Quando eu falo de tempo, eu falo do tempo do crime. Quando eu falo de espaço, eu estou falando do lugar do crime. Então, primeiro eu falei do tempo. Depois eu falo do espaço, beleza? Agora, isso foi uma questão poderosa que não costuma cair assim não, beleza? Passa, Leandro, por favor. Tá em branco, né? Beleza. Tem no site, né? Pronto. Leandro vai abrir aqui o banco de questões. E a gente vai resolver algumas questões sobre o assunto de hoje. Lembrando que essas questões estão lá na plataforma, viu? Quem quiser abrir aí a plataforma no celular, é só botar o seu e-mail. E o primeiro acesso à senha é padrão. É curso 2020, curso 2020. Porém, você vai trocar essa porra dessa senha. Porque se o cara tiver o teu e-mail e souber que a senha padrão é essa, ele vai lá e muda, né? A gente colocou lá no sistema, vai colocar como sendo obrigatório você mudar a sua senha. Quando você acessar a primeira vez, você coloca seu e-mail e a senha curso 2020. Acessou, já vai mandar uma mensagem lá, mude sua senha, seu bisonho. Aí tu vai lá e muda, inventa uma senha para tu, porque a plataforma é para tu, não é para estar rodando por aí não. Pronto, enquanto o Leandro coloca, vocês podem ir acompanhando, ó. Página inicial. Clicar na matéria que quer, né? Ó, tentar responder o questionário, tá vendo? Já tem 10 questões, né? Aí vamos ler aí, veja. Se tiver alguma coisa aqui nas questões que a gente ainda não viu, aí a gente pega, responde e revisa, beleza?
Situação aí, ó. João, dá 30 segundos aí para responder. Ah, tá lendo não? É daí não? Dá para enxergar aí de trás? Vamos apagar aqui para ver. Melhorou? É agora. É agora. É porque tá longe mesmo. Tem como aumentar mais não, né, Leandro? Então vou ler aqui. Bora ler. Ó. O João cometeu um crime permanente que teve início em 2011 e fim em fevereiro de 2011, né, na verdade, e o fim foi em dezembro desse mesmo ano. Então se liga. O crime permanente dele começou em fevereiro e terminou em dezembro. Lembram do crime permanente? Aqui não diz qual foi, mas vamos imaginar que foi sequestro e cárcere privado. Em novembro de 2011, o crime acabou em dezembro. Ele está falando de novembro, antes do crime acabar. Então, para tu não se enrolar numa questão dessa, o que é que tu faz? Linhazinha do tempo, começou em fevereiro, terminou em dezembro. Em novembro, aí tu puxa uma setinha, opa, peraí, novembro. Foi o que aconteceu em novembro. Houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Ou seja, piorou a pena do crime. Aí o que diz aqui a assertiva? Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê a pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei mais grave. É errado, porque no crime permanente ou continuado, aplica-se a lei do momento da cessação, do último ato, certo? Cessou o flagrante, aplica a lei que está em vigor. Deu para responder de boa essa? Vai ser aplicado, na verdade, veja, não é que não ultraage nem retroage, é que vai servir de base a lei em vigor no dia que acabou, entendeu? Sim, aí, ó, marcou a alternativa que quer, respondeu, já pula para a próxima. Só sai no final das 10, né? Então vamos resolver as 10 para a gente ver como é. A respeito da eficácia da lei penal no tempo e no espaço de julgo e o item. O princípio da irretroatividade da lei nova se aplica às leis de ordem pública. Porra é essa? O princípio da irretroatividade da lei nova se aplica às leis de ordem pública. E aí? Se aplica a qualquer lei, exatamente. Lei de ordem pública, lei do caralho, qualquer lei. O princípio da irretroatividade da lei é aplicado em qualquer lei, entendeu? Exatamente, né? Tá no Código Penal, artigo 1º, e tá no artigo 5º da Constituição, inciso 40, meu irmão. Então, é direito fundamental, tá verdadeiro aí, entendeu? Pronto, esse tipo de questão ela é muito comum na banca CESP. Só quero que vocês respondam aí. Eu falei aqui, não foi? Oi? Exatamente. Vamos lá, ó. As disposições de uma lei penal, as disposições de uma lei penal nova aplicam-se naquilo que favoreceu o agente, ainda que contra ele haja sentença penal condenatória transitada em julgado. Certo? Vocês lembram que ele disse que o cara já tinha cumprido, inclusive a pena, cumpriu a pena todinha. A lei retroagiu para beneficiar ele ou não? Sim, que eu disse a vocês que ia tirar o nome dele lá do livro dos culpados, sim ou não? Então não importa se transitou em julgado ou se ainda está rolando o processo. Transitar em julgado significa dizer que não cabe mais recurso. Então vamos lá, todo processo em regra começa lá no juiz.
Digamos que Fabrício foi condenado a uma pena de 5 anos lá no juiz. Já transitou em julgado, acabou o processo? Não, que ele pode recorrer para o TJ, sim ou não? Ele recorre para o TJ diz, é 5 anos e pronto. Acabou o processo dele? Não, vai lá para o STJ, depois vai para o STF. Em algumas situações pode chegar no STF. Chegou no STF, o STF bateu o martelo e disse, é 5 anos e pronto, Fabrício. Pague 10 e vá cumprir sua pena. Significa dizer que transitou em julgado, acabou, não tem mais para onde recorrer. Se surgir uma lei nova, abolindo o crime, por exemplo, ela vai ser aplicada a Fabrício? Vai, não importa se transitou em julgado ou não. Beleza. Ato jurídico perfeito. Exatamente. Se for para lhe fuder, não pode não. Agora para melhorar, é, exatamente. Mas só que lá diz, a lei não prejudicará, entendeu? Se for para melhorar, de boa, né, vaqueira? Relação à queda, vê se tá rasgada a tua casa. Responde essa outra aí, vaqueirona. Eita, essa daí a gente não estudou ainda não. Essa é lei no espaço, pode pular ela. É só os antigão. Essa estudou, viu? Todo mundo tem que acertar essa. Certo ou errado? E aí? Claro que está errada. Qual foi a teoria adotada? Teoria da atividade. Ele trocou aí, né? Ele disse que foi adotada a teoria da ubiquidade. Dá para ler aí de trás, bicho? Vou ler aqui então. Após a entrada em vigor da lei de crimes hediondos, estes passaram a ser apenados com mais rigor. Isso significa o que? Mais rigor? Piorou, meu amigo. Piorou, exatamente. O que tornou possível a aplicação dessa lei aos crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, inclusive aos apenados de forma mais benigna. Certo ou errado? É, verdade? Vamos lá, de novo. Após a entrada em vigor da lei dos crimes hediondos, veja o que ele diz. Antes passaram a ser apenados, estes passaram a ser apenados com mais rigor. Foi o que ele disse, ó. A lei de crimes hediondos trouxe uma pena mais rigorosa, mais ruim. Aí no final ele diz o seguinte, ó. O que tornou possível a aplicação dessa lei aos crimes cometidos antes de sua vigência. Até, ó, se a gente for de vírgula em vírgula, a gente já achou o primeiro erro, né? O bizu de resolver a questão é isso, ó. Ler, chegar na primeira vírgula, até aqui tá ok. Continua, até aqui beleza. Deu merda, opa, já encontrei o erro, entendeu? Se você for de vírgula em vírgula, você corre menos risco de errar a questão. Se você ler ela todinha numa carreira só, você pode passar por cima do erro. Então vamos ler de novo direitinho para quem está lá atrás, ó. Após a entrada em vigor da lei de crimes hediondo, estes crimes passaram a ser apenados com mais rigor. Até aqui, beleza, ele só está explicando. O que tornou possível a aplicação dessa lei aos crimes cometidos antes dessa vigência. É errado, meu amigo. Se a lei fudeu com o réu, piorou a situação do réu, ela pode retroagir? Então, ela não pode ser aplicada aos crimes acontecidos antes da sua vigência. Lei penal no tempo, entenderam?
Aí vamos terminar de ler para ver se tem outro erro. Inclusive aos apenados de forma mais benéficas. Mais benéfica. Ou seja, o cara foi punido de forma melhor e agora vai se fuder com a lei nova? Negativo. 2 erros. Está totalmente errada essa questão. A medida de segurança não constitui pena. Isso aí não vai cair para vocês não. Pode pular. Segundo os princípios que regem a lei penal no tempo. Vamos ver, essa eu acho que cai. Vê só. Segundo os princípios que regem a lei penal no tempo. Aí diz, a nova lei penal, independentemente de ser mais ou menos benéfica ao acusado, será aplicada aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor. Até aqui. Certo? Entrou em vigor, fudeu. Não importa se é melhor ou se é pior. Daqui para frente aplica ela. Mas a lei revogada, desde que mais benéfica ao acusado, continua a ser aplicada a fato anterior, ou seja, a fato praticado durante o período de sua vigência. Certíssima. Questão grande que você tem que ter o maior cuidado. Vai de vírgula em vírgula e vai lá. Até aqui tá beleza. Até aqui tá beleza. Chegou no final, tudo beleza, então ela tá certa. Beleza? Questão bonita e certa. Passa, Lema. Isso aí a gente não viu ainda não. A homologação, a gente vai ver em outra aula. Se repetiu, né? Pronto. Provavelmente porque caíram em 2 concursos diferentes, entendeu? As questões costumam se repetir. Às vezes muda um pouquinho o contexto, mas é a mesma porcaria. Pronto, finaliza. Tudo salva, né? Enviar tentado. Boa. Esses dois que a gente respondeu aleatoriamente, não foi? Exatamente. Então, significa dizer que a gente acertou todas, né? Que hora? 9h25. Veja, eu vou fazer uma revisãozinha aqui de mais 5 minutos. Vou liberar vocês. Eu ainda estou no 6º dia aí da cirurgia, mas só quando for de hoje a 8 eu já vou estar novo, beleza? Aí vê só. O que foi que a gente estudou do direito penal? A gente começou na outra aula estudando princípios orientadores do direito penal, não foi? Depois a gente passou a estudar a aplicação da lei penal. E a aplicação da lei penal, ela se divide no tempo e no espaço. Hoje, a gente estudou a aplicação da lei penal no tempo. Eu quero saber quando a lei pode ser aplicada. E esse quando, a gente viu que é o período de atividade da lei penal. É do momento que ela entra em vigor até o momento em que ela é revogada, né? A atividade da lei penal. Só que a gente viu uma coisinha chamada extra-atividade. Quando a lei retroage ou ultraage, apenas para beneficiar o réu. Não é isso? Agora, existem 2 leis, que elas são sempre ultrativas, mesmo que seja para punir o réu. Como é o nome delas? Excepcional ou temporária. Qual é a diferença entre a lei excepcional e a lei temporária? Muito bom. A temporária tem data de início e data de fim. A excepcional só tem data de início, não tem como prever a data fim, né? A gente viu lei penal em branco, heterogênea e homogênea. Lei penal em branco é uma lei que precisa de um complemento, né? Quando a lei é complementada por outra lei, eu tenho a lei penal em branco homogênea. Quando a lei é complementada por outra coisa que não seja lei, eu tenho a heterogênea, beleza. A gente viu
lugar do crime e tempo do crime. Luta para o lugar do crime, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade. E para o tempo do crime, o Brasil adotou a teoria da atividade da lei penal. Beleza. Então a gente viu no final. Só foi isso mesmo, foi? Vamos embora para casa. De hoje a 8 a gente tá aqui, viu?